Hello! Oi, gente. Não sei, tá meio bambo esse negócio aqui, não sei o que aconteceu. Tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Pegando, fazendo apenas alguns ajustes técnicos aqui. Bora lá, bora pra fazer uma live dolorida. É uma aula, né? Uma aula dolorida. Se você não é meu assinante, ou meu consultorando, ou o direto de Aimorés, Minas Gerais. Ei, boa noite! Engraçado, né? Eu fico surpresa dos lugares onde a internet acaba chegando. Óbvio no mundo, né, dona Ana? Ok, mas vamos lá. É o seguinte, hoje vai ser uma aula dolorida. E aqui eu quero que vocês entendam algo muito importante. Por mais que você talvez vai identificar o apego ansioso, eu quero que você fique atento que não necessariamente hoje a aula vai trazer aspectos do apego ansioso, tá? Vai ser algo muito parecido, mas eu vou explicar para vocês qual é a diferença, tá bom? Então, olha lá, tem gente da Espanha. Ei, fico feliz demais. Eu gostaria que você, que não é meu aluno do Liberdade Emocional e também nem meu assinante, que você já trouxesse o seu papel e sua caneta, porque essa aula só fica salva para eles, tá? E você, para ser meu assinante ou meu aluno, basta clicar aqui no link da bio para fazer parte, ok? Vamos lá. Gente, calma aí, que eu tô um pouco incomodada, que esse negócio aqui, ele tá meio bambo. E agora ele ficou meio torto, mas se ele ficou meio torto, eu ajusto. Aham, agora sim, temos o ângulo perfect. Bom, quando eu olhar aqui, é porque eu estruturo toda a aula para vocês, para não esquecer de nada. Vamos lá, todo mundo já sabe aqui o esquema, eu desativo aqui os comentários temporariamente, porque no final, para eu poder ficar tranquilo aqui com vocês, e no final eu ativo para que vocês possam fazer as perguntas. E fica até o final, porque é um momento muito importante as perguntas, porque tem muita coisa que pode ser a sua dúvida que vai acabar ajudando outra pessoa, tá bom? É um momento bem importante. Vamos lá, vou desativar aqui os comentários. Solidão acompanhada, vou reforçar, será uma aula dolorosa, mas é algo que muitas pessoas estão experienciando, principalmente desde a pandemia, né? Onde as pessoas foram obrigadas, né, devido à situação, ficarem confinadas, algumas convivendo umas com as outras, mas mesmo confinadas, dividindo o mesmo espaço, entenderam que não se conheciam e pior, né, se sentiam mesmo no mesmo espaço totalmente solitários, né? E aqui, antes eu queria trazer para vocês duas diferenças que talvez vocês não saibam. A diferença entre solidão e solitude. A solidão, ela é uma emoção, é uma sensação, é um estado que te afoga. Por exemplo, eu de repente fico triste. Muitas vezes você nem sabe de onde que veio essa sensação. A solidão é justamente isso, a gente não escolhe, mas ela nos afoga. E a gente não queria estar sozinho, mas a gente se vê exatamente nesse cenário. A solitude já é uma delícia, é uma sensação de você estar muito bem sozinho, não porque você está sozinho necessariamente, mas é porque você está com a sua companhia. E isso é agradável, isso te traz paz, isso te traz calmaria, isso te reconecta. Então, essas são as duas, a principal diferença. Então, hoje a gente vai falar da solidão, ok? Bom, no finalzinho dessa aula, eu vou dar 2 exercícios para vocês bem importantes. Então, eu gostaria que você ficasse até o final, porque já com esses 2 exercícios, vai ajudar muito no momento de vida que você está vivendo, se você está vivendo essa solidão acompanhada, tá? Como é que a gente vai estruturar? Inicialmente eu vou trazer para vocês, né, como é que começa o percurso, o que é essa solidão acompanhada, quais são assim, o pacote, né, de sentimentos e emoções que traz. Depois eu vou passear um pouquinho com vocês em relação ao que começa a acontecer com frequência, qual o problema de você ficar muito tempo em relação nessa sensação sem se posicionar e por fim
exercícios que vão te ajudar nesse posicionamento principalmente e para que você comece a olhar essa situação de frente ao invés de colocar para debaixo do tapete e aos poucos sendo afogado por essa sensação tão horrorosa. Antes eu queria abrir aqui meu coração para vocês. Eu já vivi essa situação. Muitos casamentos, muitas pessoas que estão em relacionamentos, vamos colocar aí, relacionamentos com um pouco mais de tempo, não necessariamente que esteja casado, vivem isso. Eu me lembro que quando eu vivia isso, eu tinha uma sensação muito ruim, principalmente uma característica muito peculiar da solidão acompanhada, é não gostar de ficar em casa. Porque chegava final de semana, eu queria sumir na minha casa, porque a minha casa lembrava exatamente o que? Essa solidão. Então eu ia pra rua, né, eu lembro que meus finais de semana assim eram lotados. Uma hora eu ia pra casa da minha mãe, outra hora eu ia pro parque com a minha filha, outra hora eu ia fazer isso, outra hora eu ia fazer aquilo, para assim, chegar no final do domingo, 5 da tarde, eu ter que fazer a janta, colocar a janta da minha filha, banho e começar tudo de novo. Então, se você tá vivendo essa situação, essa aula é para você, ok? Vamos lá. Primeira coisa, né? Qual que é a sensação contínua de quem está vivendo a solidão acompanhada? Uma sensação de que não tem acolhimento. Há uma característica muito comum, é aquela sensação que assim, você não é acolhido só em atos, né? Onde a pessoa vai fazer um ovinho para você, onde a pessoa você deita aqui, né, na minha perna. Não é só isso. É a sensação que você tem que os poucos gestos que você fizer vão ser gestos que você vai escorregar e isso vai ser usado contra você. Então não é um acolhimento só de vem aqui no seu problema. Não, o seu problema está acontecendo, eu te avisei, e porque isso e aquilo. Você, o que eu falava, no fim das contas, era usado contra mim. Então essa sensação de falta de acolhimento não é só falta do carinho, do aconchego, de ter alguém com quem você possa contar. Não, muito pelo contrário. Dependendo daquilo que você trazer, vai ser usado contra você. É uma sensação contínua, né, de que não é visto. E aqui eu vou falar uma coisa para vocês. Aqui a gente tem que tomar um cuidado. Por isso que o exercício que eu vou propor no final da nossa aula é um exercício muito importante para você aprender a alinhar as suas expectativas. Porque, por exemplo, eu hoje, atendi 2 casais. Gente, como é difícil. Quando eu tô em dor, quando eu já passei, tô numa relação onde já fui tão decepcionada ou tão decepcionado, que eu não consigo mais ver o movimento de amor, carinho e acolhimento do outro. Por mais que o outro tente fazer. Então, assim, gente, aqui no interior, minha mãe usa muito essa expressão gato escaldado. A gente já levou tanto na cara que agora a gente fica na defensiva. Então, essa sensação é muito comum na solidão acompanhada, né? Eu tenho a sensação de que eu não sou visto. Mas aí outra pessoa está tentando se movimentar, mas eu não sinto que eu tô sendo visto. Por quê? Porque como eu já fui muito decepcionado lá atrás, como eu já fui muito esquecido lá atrás, ou o que a pessoa está fazendo não é genuíno, ou o que ela está fazendo passa a não ser mais suficiente. E daí, mesmo porque há uma coisa aqui complicada que a gente vai precisar ajustar: expectativa. Então, hoje eu vejo demais, casais chegam para mim, muitas vezes, e assim, chegam tarde, gente. Porque quando é que eles vão procurar a terapia? Quando eles já estão no momento que eles assim não estão se aguentando mais, daí eles procuram um terceiro elemento para ver por eles. Porque eles mesmos já não conseguem mais. Só que nesse momento é muito difícil. Eu tenho que literalmente desenhar, mostrar, olha, tá vendo isso aqui que ele fez e falou? Ele estava te vendo. Tá vendo isso aqui que ela falou e fez? Ela estava te vendo. Porque se eu não faço isso, as pessoas não se veem. A única coisa que elas se veem
Como elas ficaram muito tempo em mágoa e em dor, elas veem o quê? Mágoa e dor. Vocês já sabem, né? São meus seguidores e meus alunos. Essas duas pessoas estão o quê? Em corpo de dor. Elas não se veem mais. E eu já vou explicar rapidinho aqui como é que esse mecanismo acontece. Meus alunos vão pular essa parte da aula que estão carecas de saber. Pode usar essa expressão? Nem sei. Enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Eles já ouviram tantas vezes, eu fico martelando até que isso fique muito claro, porque quem entende isso, entende tudo, ok? E é uma sensação, essa parte é muito, muito ruim da solidão acompanhada. Ainda amor. Ainda amor, e por isso que ela dói muito. Ainda amor, mas a pessoa se sente sozinha. A gente falar uma coisa pra vocês. Não tô querendo comparar, mas pense assim. Você está há 2 anos solteiro. Você chega em casa, você tá sozinho, você vê, né, você não tem quem não cheiro e tal, mas você não tem ninguém ali. Isso é um fato. Agora, quando você chega, quando você tem alguém, esse alguém não conversa com você, esse alguém não sai do celular, esse alguém dá risada para os amigos e para as mensagens que recebe, mas não para você. Gente, isso é muito duro. Essa é uma solidão que dilacera e muitas pessoas estão vivendo essa situação. Inclusive pode ser a sua história. Ou você já viveu, está reproduzindo esse padrão e o que está errado com as pessoas que eu conecto? Não. O que é que está mal resolvido em você? Bom, então eu trouxe aqui pra gente o que é. É uma sensação, né, contínua de não ser suficiente. Essa cena que eu descrevi pra você é onde eu entro em casa, a pessoa fala oi, não rolou um beijo, não perguntou como foi seu dia. As pessoas, um vai pro banheiro, o outro vai esticar as pernas no TV, aí um vai lavar a louça, o outro vai ficar no celular. Vieram do trabalho juntos, não se falaram, mas de repente, inclusive a única coisa que falaram é que estão com dor de cabeça porque o dia foi puxado, carrancudo, não fala nada, mas de repente está ali nas mensagens e sai um sorriso. Aquilo vai dando um nervo, vai dando uma angústia. Por que comigo não? Aí um dos dois tenta pelo menos assim atar uma conversa. E a conversa é sim, não, pode ser, talvez, faz o que você quiser, você que sabe. Dentro desse mecanismo, né, os projetos de futuro acabam, porque não tem como planejar as coisas com uma pessoa que mal fala com você. Mas lembra que eu falei, por que a solidão acompanhada dói tanto? Porque há amor. Ou você pode descobrir no final que não é amor. Bom, o que acontece, né? Tem uma coisa muito importante também. Nesse movimento, né, da solidão acompanhada, começa a ter uma ausência afetiva. Um passa a ser mais carinhoso do que o outro. Um passa a procurar mais sexualmente do que o outro. Só que essas procuras, né, elas vêm em tons, muitas vezes tem recusa e muitas vezes vem com a energia de que não está cumprindo mais que a obrigação. Gente, isso é uma flecha no peito de quem ainda ainda está no ideal daquela relação e ainda acredita que essa relação tem coisas boas a entregar. E aqui eu tô dizendo que não é porque a relação chegou nesse lugar que a relação vai acabar. Não tô dizendo isso. Eu tô dizendo que muitas pessoas no seu íntimo amam, mas elas estão tão no piloto automático que não estão literalmente se vendo no outro ou se vê no outro. Mas tá tão deprimido, tá tão tomado por suas próprias dores, ligado no piloto automático, que esse é o reflexo que ele vê da realidade. Qual é o reflexo que ele vê? Cara, eu vou me anestesiar o tempo todo, que a minha realidade tá horrorosa. Só que, e aí o que ele faz? Ele fica nessa realidade paralela, se anestesiando e não vê
O outro tá ali, tá pedindo carinho, amor, afeto. Nesse momento começa um ciclo de dor, né? Um ritmo hipnótico de dor que vai levar pelo menos uma das pessoas à loucura. E aí o que acontece? A loucura que eu digo é uma loucura, não é uma loucura de sair descabelando, de sair xingando, de sair pulando no pescoço do outro. É uma loucura interna. É uma masmorra interna, onde eu fico preso com uma voz embargada, querendo gritar, pedindo socorro e não consigo. Bom, vamos lá. Primeiro, início do ciclo, né? Como é que começa a acontecer? Você é uma das pessoas, né? E eu acredito que seja você. Observando esse ciclo, aí, claro, né? Não precisa necessariamente você. Pode ser que o seu par está vivendo isso e você não está conseguindo enxergar. Então, que bom que talvez, quem sabe, essa aula abra os seus olhos. O início do ciclo é o seguinte: eu de repente começo a perceber que eu não sou visto, estou com uma pessoa monossilábica, a pessoa não sai do celular e as outras pessoas têm o seu melhor e eu não. Eu passo, tá, a ter migalhas de tempo do outro. Então eu faço a minha agenda não conforme as minhas atividades e necessidades. Eu faço a minha agenda conhecendo o cronograma e a agenda do outro, para pegar o máximo de buraco da agenda do outro para a gente ficar junto. Porque muitas vezes, esse ficar junto, por mais que eu saiba que a outra pessoa vai ficar no celular, vai ter essa questão monossilábica, mas ela tá ali. E você pode estar até começando a entender uma coisa que eu vou falar para vocês lá no final. Não vou falar agora. Fiquem aí, prestem atenção. Essa é uma primeira característica. A segunda característica é o seguinte: quem é que gosta de ser rejeitado? Ninguém. Mas se eu vivo nesse cenário que eu descrevi para vocês, qual é a sensação contínua de rejeição? Não é verdade? A pessoa tá me rejeitando. Não é possível. Tô com cheiro de sovaco, tô com bafo. Não é possível. Essa pessoa não me quer mais. Aí o que acontece? Eu vivo em estado de alerta. Eu vou colocar bunda, eu vou colocar cílios, eu vou fazer aumento peniano, eu vou tomar taladafita. Nossa, é assim que fala esse medicamento? Eu esqueço. Eu sempre tem algumas palavras que eu tenho dificuldade para dizer. Eu vou viver em estado de alerta, em que momento que a pessoa vai encontrar inclusive os meus defeitos, porque lembra que eu falei, não é só uma ausência afetiva, é também o pouco de comunicação que existe, um usa isso contra o outro. Então, esse estado de alerta contínuo faz com que, inclusive, eu não queira errar de jeito nenhum. Gente, Deus o livre, é um martírio viver nesse processo. Você não relaxa nunca. E, inclusive, isso traz danos físicos e financeiros. Eu já vou trazer aqui isso para vocês. No mínimo, vocês já devem estar se reconhecendo. Aí vem uma parte que é o seguinte, o terceiro item desse início de ciclo: quem é que não gosta de receber atenção? Todo mundo, gente, atenção é o ativo mais precioso do mundo. Eu tenho, hoje em dia, quando eu comecei na internet, tinha 5 segundos para reter a sua atenção. Hoje eu tenho o quê? 3. Eu tinha aulas que lotavam, né? As pessoas ficavam mais tempo. As pessoas, veja o Netflix, né? Quanto tempo você fica para escolher alguma coisa com a variedade que tem, com a falta de atenção e paciência que você tem. Às vezes você fica lá meia hora escolhendo e não escolhe nada. Então, o que acontece? Eu nessa ânsia por querer atenção e desse medo de ser rejeitado e dessa falta de acolhimento, eu começo a o quê? Eu começo a pedir carinho. E no começo, eu começo a pedir carinho de uma forma fofa, de uma forma bonitinha, de uma forma com bilhetinhos, às vezes, até que se torna o quê? Se torna um protesto. Se torna e o protesto não precisa necessariamente vir em tom de grosseria, gritaria, espernear, não. Pode ser no cinismo, no sarcasmo, na brincadeirinha com fundo de verdade. Vai lá. Não.
Ah, é verdade, você não pode, né? Você tem um futebol com os amigos. Tá bom, seja por isso. Sei com as minhas amigas. E nesse joguinho, nessa articulação, cada um vai vivendo a sua própria vida. Mas eis que no final do dia, elas têm que se encontrar. Aí o que acontece? Neste protestar, né? E não é que você esteja errado, e aqui eu queria deixar isso muito claro. Ó, dona Ana, é óbvio que eu vou protestar. Eu amo a pessoa, eu vivo com a pessoa, teoricamente nós estamos dividindo uma vida e a pessoa parece o meu colega de quarto. Só que um colega que eu tenho ódio, eu começo a ter ódio. Por quê? Porque pelo menos o meu colega de quarto está definido o que cada um é na relação. De repente, na solidão acompanhada, eu não sei. E daí nesse protesto, eu perco a mão. Aí vocês devem estar pensando assim, dona Ana, você está descrevendo, né? Você está descrevendo o apegado ansioso, né? Eu já sei para qual lugar você está conduzindo a gente. Calma, será? Será que você sabe mesmo? Nesse momento de protesto, e que você perde a mão, perde a razão, o outro pro outro você perde a razão. Mas aí o outro vai te achar exagerado, controlador, sensível demais. E aqui vem o creme de la creme, o palestrinha. Ah, tá. Só você faz as coisas. Ah, tá. Lá vem o certinho. Por quê? Por que o palestrinha? Porque a pessoa que tá vivendo a solidão acompanhada, ela começa a ir atrás para tentar melhorar. Ela começa a ir atrás de conteúdo, ela começa a tentar entender o que tá de errado com ela. E tudo isso antes de protestar. E aos pouquinhos ela vai trazendo pílulas desse conhecimento para ver se dá uma chacoalhada na relação, para ver se o outro aprende. Compra livro, lê o livro, acha o livro máximo sobre relacionamento, sobre comunicação, sobre não sei o quê, e dá pro cônjuge. Compra minha assinatura, assiste, faz algumas, vê, acha bacana, né? Quer que encaminha pro cônjuge. Dona Ana, você está falando do apegado ansioso. Deixa eu dizer uma surpresa. Não tô, não. Porque agora eu vou mostrar para vocês qual é a diferença. O apegado ansioso, ele não vai desistir e ele vai ficar nesse mecanismo de protesto até que ele vá lá para a turbulência do apego ansioso, onde ele já começa a transitar para os aspectos físicos danosos, que eu já vou mostrar aqui para vocês, do apego ansioso. O que acontece com essa pessoa? Qual que é a diferença? De quem que eu estou falando? Eu acabei de descrever aqui o que pode acontecer com uma pessoa que estava muito segura na relação. Às vezes eu estou falando até com uma pessoa que era até evitativa na relação. Mas, aí eu vou dizer, os dois, não é só de um. Os dois começaram a entrar numa sinergia, né, numa dança, num ritmo que o casal foi se envolvendo, que chegou nesse ponto. Não dá para culpar só um, não dá para dizer a culpa foi do outro. Começa, gente, nas pequenas coisas, quer ver? Eu vou trazer uma coisa pequenininha para vocês, que no começo, quando vocês estão apaixonados, vocês ignoram que imagina, nós vamos dar um jeito, isso é só um detalhe. Rotina. Você acorda às 5 da manhã, vai fazer atividade física, 8 da manhã você já está com banho tomado, café não sei o que, dente escovado, já está na frente do computador para trabalhar. O seu par fica até às 3 da manhã no computador, seja lá trabalhando ou faz um outro tipo de trabalho, enfim. Ele chega, a hora que você está levantando, ele está indo dormir ou acabou de pegar no sono. Ou seja, que eu tô querendo trazer um pequenininho detalhe que no começo, quando tudo é flores, a gente passa por cima. Rotina. Estilo de vida.
Até questões políticas vão afastando. E antes os dois não tinha característica de apego ansioso ou evitativo. Os dois estavam seguros naquela relação. Por isso que a linha ela é muito tênue e agora eu vou mostrar para vocês qual que é a diferença da pessoa que está vivendo a solidão acompanhada. E aqui ela pode ir, pense assim, ó, é um rio que tá vindo, tá caminhando, tá com todas essas características. Agora vai ter uma bifurcação. Como é que eu vou para apego ansioso e como é que eu acabo vivendo essa solidão acompanhada de uma forma, né, onde eu vou reprimindo essas situações e de alguma forma eu vou me adoecendo, não necessariamente que eu vá para o apego ansioso, ok? O que vai acontecendo em relação a uma pessoa que não necessariamente vai para o apego ansioso? O que começa a acontecer? Essa pessoa começa a ficar muito amargurada. O apegado ansioso, ele fica o quê? Ele fica em estado de protesto, ele fica nutrindo, ativando essa relação o tempo todo. A pessoa que não está em apego ansioso, mas que ela está vivendo uma solidão acompanhada e passou por todas aquelas características típicas do ansioso, ela começa o quê? Ela sabe que não é uma questão de controle. Ela não estava querendo controlar o outro. Ela não estava querendo fazer palestrinha para controlar o outro. Ela começa a ter consciência de que o que ela quer é só presença. Ela começa a ligar o Lé com Cré. Ela não quer ficar forçando. Não. Ela só quer sair daquele estado de alerta. Ela quer paz. E a paz não é o silêncio mórbido de as pessoas não se falarem. É aquela paz de que ela vai chegar e vai realmente encontrar um lar acolhedor. Essa é a paz. Que ela vai conseguir voltar a fazer projetos planos de futuro, projetos de seguro, planos de futuro, sem ficar com medo de ser uma sensação de cobrança. E não é que a pessoa começa, por último, né? Não é que a pessoa começa a ficar carentona. E ela não quer ficar nesse lugar, mas ela começa a entender que é humano ter troca afetiva, que é humano, né? Eu quando ter um problema que eu não fui, que eu não consegui resolver no trabalho e que eu estou cabisbaixa, que a pessoa que está do meu lado coloque a mão no meu ombro e fale, vem aqui, fica assim não, a gente dá um jeito, como é que eu posso te ajudar? Mas até isso, passei a ter que viver sozinha ou sozinho. Porque se talvez eu me abrir, isso vai ser usado contra mim. Então, a pessoa que não está vivendo apego ansioso, mas ela começa a entrar em um outro tipo de sofrimento, é esse tipo de sofrimento. É ter esses lapsos de consciência e conforme ela tem esses lapsos de consciência, ela vai o quê? Ela vai se afastando. Nesse momento ela começa a perceber que era melhor não ter ninguém, porque ela ia sofrer menos. Ela começa a ter diálogos, né, com seus amigos solteiros, e os amigos solteiros vêm e falam do seu sofrimento, de ter que, né, de estar sozinhos, e de que, sair, que decepção, não sei o quê. E ele por dentro, a pessoa tá, você não imagina, cara, se eu te disser que você tá numa posição melhor, porque a minha posição tá complicada. Você não sabe o que é chegar em casa. A minha solidão é pior, mas a pessoa fica quieta. Por mais que não exista essa questão, opa, só um pouquinho. A dor de um é maior do que o outro, não interessa. Quando a gente está em dor, a gente acha que a nossa dor é maior, sim. E daí vem a pior parte. A gente fica chateado, escuta, né, os amigos solteiros falando da sua dor de não estar numa conexão, que estão sofrendo há muito tempo, né, com a solidão, em busca, essa parte é muito importante, em busca de amor,
A pessoa que sofre com a solidão acompanhada, por dentro, tá pensando, pois é, deixa eu te falar. E eu que amo, mas a sensação é que eu não sou amado, não sou visto, não sou desejado. E de que a sensação era que eu gostaria de ter, é que eu gostaria de ter uma pessoa, de ter um amor, mas eu não tenho. Sabe, tem uma coisa que um aluno me falou esses dias, ele disse bem assim, sabe, dona Ana, dizer uma coisa que tem me ajudado muito, que eu aprendi com as suas aulas, né? Ele é meu assinante e meu consultorando também. Ele disse o seguinte, sabe o que tem me ajudado muito? Você vive trazendo que nada é meu. E isso tem feito com que o meu sofrimento diminuísse muito. Porque entender isso também me faz entender que eu lidar com essa sensação de rejeição. Porque eu acredito, inclusive, em primeiro momento que a pessoa está me rejeitando, porque em algum momento eu acreditei que ela foi minha. E que eu tô dando meu coração para ela. Toma meu coração. Não tem problema não, eu te dou. Mas desde que você também me deu o seu. E essa sensação que a gente tem nessa troca, e que se torna uma troca, uma sensação inclusive de posse, é que vai fazer que essa seja a sua maior fonte de sofrimento. Mas, dona Ana, pelo amor de Deus, tudo bem, eu entendi que as pessoas não são nossas, mas você também entende que a gente, quando escolhe estar numa relação, no mínimo que a gente quer, o mínimo que a gente tem uma troca afetiva, uma reciprocidade. Eu concordo com você, não tenha dúvida. O problema é alinhar a caixa de expectativas de cada um e entender o porquê que cada um chegou naquele momento em corpo de dor. Brevemente aqui, antes de ir para uma parte bem dolorida, a gente já está acabando, não vai ser uma aula muito longa não. O que acontece? Ao longo da relação, no começo, nós estamos de coração aberto. Um disponível para o outro, tudo é flores, nós estamos na maior sinergia. Tudo que queremos, de alguma forma, é compartilhar essa energia tão boa e tão gostosa. A ciência, faz isso de uma forma linda, dizendo o seguinte, deixa eu liberar aqui ocitocina, vasopressina, que são hormônios importantíssimos para que esse vínculo aconteça. Só que a natureza diz o seguinte, como o ser humano tem uma complexidade de comportamentos, eles são hormônios potentes, mas não posso ficar muito tempo, senão eles vão enlouquecer. Por isso que existe o termo loucos de amor. Então isso dura lá 1-2 anos. Dentro deste 1-2 anos, onde toda essa mágica química estará acontecendo, nós ignoramos afastamentos, ignoramos o quê? Palavras tortas, ignoramos alguns choques, porque temos este imã, esse magnetismo químico. Fora que eu encontrei no meu grande ideal emocional da minha cura. Era a pessoa perfeita, a minha alma gêmea. Agora, quando após 1 ano e meio, 2 anos, toda essa ajuda química, vamos colocar aí, neuroquímica, sai de cena, eu começo realmente a ver o outro como ele é. Ele nunca mudou, tá, gente? Ela nunca mudou. O que você estava antes vendo era uma projeção perfeita para que você ficasse fisicamente, naturalmente falando, e também porque naquele momento você tinha a ilusão de que aquela pessoa ia te salvar, ia fazer com que você sentisse aquilo que você sozinho tem dificuldade de sentir, que é amor por si mesmo. Então, num toque de Midas, até ativou isso em você e ficou e durou durante 2 anos. O problema é que que não estão mais embriagados com essa química toda, e você começa a entender que o que você fez, na verdade, criou um ideal de uma pessoa para ativar esse amor em você e para curar essas feridas e preencher aquilo que faltava.
você começa o quê? Começa a ativar em você o seu corpo de dor. Lembra o que é o corpo de dor? O corpo de dor é um parasita psíquico que vai se alimentando das suas dores ao longo da sua vida. E daí, de repente, quando ele fica até em silêncio quando vocês estão apaixonados, mas de repente, aquela pessoa fala algo que lembra muito a tua mãe, por exemplo. Ou fala algo que vai contra a sua masculinidade e você tem a ferida da humilhação. Pronto, o corpo de dor sai. O corpo de dor sai e começa a dizer, essa pessoa, tá vendo só? Ela te humilhou. Essa pessoa é mais uma que vai te usar. Essa pessoa é mais uma que tá achando que você não sabe se defender. E daí o que acontece? O corpo de dor precisa de dor. Ele vai começar a mostrar todos os defeitos. E quais são esses defeitos? Esses defeitos, eles são filtrados pela dor que você carrega. Então, se você sofreu com a ferida, né? Vamos colocar aí a mais comum, a do abandono, você começa a não ver os movimentos de amor da pessoa. Por quê? Porque você precisa validar o quanto ela te abandona, não o quanto ela se movimenta para você. E a outra pessoa que ainda não, talvez não esteja em corpo de dor, tá com uma pessoa que começa a se distanciar e quando se aproxima cobrando, ela também ativa o corpo de dor dela. Porque ela também tem ferida emocional. A ferida emocional dela que pode vir aqui é da injustiça. E ela, o corpo de dor dela, usar isso contra ela e dizer assim, olha aí que injusto. E isso que você faz. Um com a ferida do abandono, o outro com a ferida da injustiça. Estão se vendo? Não! Não estão se vendo. E aí o que acontece? É óbvio que eu vou me sentir sozinho e isolado. Fico eu lá me vendo a projeção da minha dor. E isso é muito triste, gente. Eu vejo isso todos os dias. Nossa, dona Ana, quando você fala assim, é tão elucidativo. É porque pense assim, eu vejo isso o dia todo. E é triste, sabe o que é triste? Eu atendo casal junto e depois eu atendo casal, um sozinho e o outro sozinho, depois eu junto eles de novo. É triste, sabe? Ver o quê? O quanto eles se amam. Então, eles sozinhos, eles vêm aqui, eles choram, porque é como se eles não conseguissem tocar na outra pessoa repleta de espinhos e ele quer tocar e ele fala, não consigo. Porque eu também tenho as minhas feridas e choram. E daí quando eles estão juntos, brigam. É muito triste. É muito triste de ver quando chega esse momento. Ô, gente, eu fiz uma coisa que eu sempre faço, ou não podia fazer, que é não colocar meu celular para carregar. Agora, deixa eu arrumar aqui, senão a gente vai perder o fio da meada. Calma. Aí. Pronto. Agora vem uma parte bem complicada da minha aula, que é o seguinte. Qual é o custo invisível de continuar exatamente desse jeito em corpo de dor? O custo invisível disso é o seguinte. Você começa a trabalhar mal. Você começa a ficar com falta de foco no seu trabalho. Você começa a, de forma emocionalmente cega, você começa a comer mais, você começa a gastar mais. Olha pro seu cartão de crédito. Olha. Não adianta ficar ver no fim do mês e falar assim, gente, como é que eu consegui pagar de novo isso? Porque você vai precisar de alguma companhia. Essa companhia pode ser sexo, essa companhia pode ser pornografia, essa companhia pode ser o teu cartão de crédito, nas tuas compras no Mercado Livre, nas tuas compras no Shopee, na Shopee ou no Shopee, não sei. Isso aqui daí que acontece, isso te deixa mal. Você já está se sentindo sozinho. Você tem o mesmo nível de produtividade no trabalho, aí isso começa a te deixar tenso. Aí você vai tenso até o final do dia.
Final do dia, mesmo porque, veja, se a tua produtividade está caindo, você toma algum energéticozinho, alguma coisa para te estimular no final do dia. Já ferrou o quê? Teu sono. Aí o teu sono passa a ficar ruim. Com o teu sono ruim, teu cortisol vai lá em cima. Cortisol lá em cima, você vai ficar mais o quê? Reativo. Aí você não consegue nem mais discutir com essa pessoa. Aí você vai usar mesmo tudo contra ela ou não vai querer discussão. Aí você vai fugir pro celular, o celular dá dopamina para você. Nada comparável a celular. Aí você vai ficar lá naquele túnel sem fim. Quando não for o celular, vai ser o quê? Vai ser o Netflix ou videogame. E você não vai perceber. Para fugir dessa solidão acompanhada, você está fugindo de você mesmo. Neste dormir mal, várias coisas vão acontecendo. E quais são essas o que vão acontecendo? Você vai perdendo cabelo, você vai ficando cheio de pereba, seja no rosto, seja no corpo, você não entende, tua pressão começa a aumentar. Aí você vai no médico, tem uma crise de labirintite, você cai na rua, aí você chega lá, não, isso é emocional. Se tem incoerência cardíaca, você chega no cardiologista, isso é emocional. E começou onde? Começou naquelas emoções que você engoliu. Começou naquele cenário de estado de hiperalerta que você ficou para não se sentir sozinho. E aqui eu vou dizer uma coisa muito séria para vocês. Quem conhece meu conteúdo, quem é meu aluno, quem é meu consultorando, eles nem ficam mais bravos comigo, mas eles já sabem que este é um exercício que todos devem fazer. Este é um princípio de autodomínio que meus alunos aprendem. Nunca é o outro. Não é o outro que te enlouqueceu. Não é o outro que deixou você nesse lugar. Não, não é. É você e a sua falta de autopercepção. É você e a sua de autopercepção de si e de domínio do seu corpo de dor. De entender em autoconhecimento qual ferida emocional está te deixando e te permitindo que você fique nesse cenário. Começa em você. E aquilo não é que eu tô culpando, não é isso. Dona Ana culpa a vítima. Primeiro, deixa eu te falar uma coisa, se você se colocar como vítima, você nunca vai sair desse lugar. Eu não culpo ninguém. Eu só te digo que a responsabilidade, quando cai para você, é a melhor coisa que existe. Porque daí você não depende de ninguém para trazer a sua felicidade de volta. Dona Ana, por que eu fico então nessa circunstância? Começo por onde? Essas são as perguntas de milhão e a gente vai começar respondendo a primeira. Por que eu fico nessa circunstância, Dona Ana? Principalmente por conta da sua história de vida e as feridas emocionais que você carrega. Lembra que eu falei para vocês que eu vivi a solidão acompanhada? Qual ferida emocional eu carregava? A do abandono. E aqui, pela minha experiência clínica, o que eu percebo? Quais são as duas feridas que mais atuam nessa solidão acompanhada? A ferida do abandono e da rejeição. Por que essas duas em específico? Porque na do abandono, eu vou pagar o preço de ficar nessa relação. Porque eu não posso de jeito nenhum ser abandonado. Só que olha só, a pessoa nem percebe que com essa ferida do abandono, o que eu vejo? Eu vejo o mundo, o quê? Eu vejo o mundo me abandonando. Eu nem percebo. Eu começo a fazer comportamentos em que o outro vai me abandonar. Eu começo a protestar, eu começo a cobrar. Eu começo, de alguma forma, ficar com ironias. Se eu vejo a ferida da rejeição, o que eu começo a fazer? Bom, para não ser rejeitado, eu vou rejeitar. Eu vou pôr os meus rolês. Eu vou fazer a minha história. Eu não quer compartilhar comigo? Então não compartilha. Só que o que acontece? Não é o que eu tô vendo na minha frente, a cena que eu tô vendo, não é o outro, é a minha ferida. Então, quando eu olho para isso, quando eu tenho noção disso, eu começo a trazer
pequenos passos de mudança que vão fazer toda a diferença. E agora, aqui eu vou entrar em 2 exercícios onde você vai começar a entender como é que eu estou atuando dentro desse cenário de tanta dor. E tem uma coisa também muito importante, né? Por que você fica dentro dessa solidão acompanhada, sem se comunicar, sem agir, sem agir com maturidade emocional? Porque agir você age, se protesta, você tem cinismo, você, né, escapa, vai para outras situações. Tem uma outra circunstância também, você não entende um gráfico que os meus alunos entendem. E se você é meu aluno, não assistiu essa aula ainda, você vai lá na assinatura, né, e vai assistir a aula sobre o gráfico da vontade. A sua vontade de ficar bem tem que ser maior do que o medo de ser abandonado ou rejeitado. Existe uma aula lá no meu canal de assinatura que eu ensino a como chegar neste gráfico. Quando você entende esse gráfico, você já entende muita coisa. Eu não tenho tempo, tá, de explicar esse gráfico aqui. Eu explico esse gráfico também na minha imersão que vai acontecer dia 18 de maio, domingo, o tempo todo comigo, das 8h30 até 5h30 da tarde. A gente tem um intervalo para o almoço, que é onde justamente eu vou caminhando com a pessoa, faço 2 exercícios poderosos para que ela entenda como é que ela faz para mudar esse gráfico. É muito bonito, tenho muito carinho pela imersão. Se você ficou comigo até agora, inclusive, esse é um local que você vai aprender muito, tá? Mas vamos lá, vamos para os exercícios. Você ficou comigo até o final, agora você vai aprender. Então você vai pegar um papel e uma caneta aí, tá? Eu vi que já tem uma pergunta na caixinha, eu vou responder no final, já tá acabando. Esses exercícios são exercícios, um deles os meus alunos já conhecem, tá? Mas eu vou reforçar aqui e vou trazer esse exercício que os alunos já conhecem de uma forma um pouquinho diferente. E o primeiro é o seguinte: primeiro, se você está vivendo essa solidão acompanhada, você vai anotar o seguinte. Coloca aí no teu bloco, agora você vai anotar no papel e na caneta. Mas depois que acabar essa aula, você vai colocar isso, vai abrir no seu bloco de notas lá do teu celular, esses seguintes tópicos. O primeiro tópico é o seguinte, né? Quando acontecer algo que levantar essa sensação horrorosa da solidão acompanhada, você vai colocar ali o que doeu. Depois embaixo, o que eu senti de verdade. E depois na outra linha, o que é que eu estava precisando. Então, o que doeu, o que eu senti e o que eu estava precisando. O que é que doeu, você vai colocar ali do lado, é em relação ao fato. Eu já vou dar um exemplo para vocês, então não desanime, calma. O que eu senti em relação à emoção e sentimento. E por último, né? O que eu estava precisando em relação à necessidade. Então, por exemplo, e teve uma vez, nessa solidão acompanhada, em que eu fui dizer, né, ao parceiro, né, da época, que eu tinha me movimentado para ir vê-lo, né? Nessa movimentação eu tinha feito planejado uma viagem, só que eu fui proativa. Então o fato foi a escolha dessa viagem que eu fui proativa. Esse foi o fato. O que eu senti quando a pessoa, por eu ter sido proativa, a pessoa disse assim, mas eu não estarei disponível nessa data. O que eu senti? Eu me senti o quê? Eu me senti rejeitada. Eu fiquei triste, fiquei com medo e com vergonha e fui escrevendo. O que eu estava precisando? Eu estava precisando do quê? Eu estava precisando
da validação do amor dele. Eu estava precisando da validação da presença dele. Estava precisando da validação da minha presença nessa movimentação, porque se aceitasse, ele estaria me aceitando. Eu estaria o quê? Eu não estaria vivendo aquela solidão à distância. Então, por que esse exercício é tão importante? Quando eu olhei para esse exercício, eu vi o quanto eu estava vulnerável. Eu vi o quanto de uma mulher segura eu comecei a ficar muito carente. E aqui deixa eu falar uma coisa para vocês. Depois que as pessoas começaram a ter acesso, né, sobre o conteúdo, sobre o que é apego ansioso, o que é apego evitativo, os ansiosos passaram a ter muito constrangimento e se acharam como errados. E aqui eu quero te dizer uma coisa, isso não vai ajudar. Não vai ajudar, inclusive, também você achar que você é o certo. Não é sobre isso. O que é que ajuda? Você olhar para o que você está vivendo. Quando eu olhei para isso também, eu vi, gente, eu estou me sentindo a mais abandonada. E olha que maluco. Esse movimento que eu fiz de proatividade, né, para uma viagem em busca de, eu já estava buscando o quê? Ser abandonada. Por quê? Porque quando eu busco sem falar para o outro, né, é óbvio que meu risco vai ser maior. E daí eu confirmo, tá vendo só? Só eu estou nutrindo essa relação. E será que a outra pessoa não estava desde o início dizendo, claro, olha, só vamos nos ver em tal... Se eu estivesse inteira, talvez será que eu teria ido? É nesse lugar que eu queria chegar. Dona Ana, por que eu fico na solidão acompanhada? Porque você está vivendo com o óculos do corpo de dor. E o corpo de dor usa o quê? Usa sua ferida emocional. Este exercício é um dos exercícios que começa a te tirar. Você precisa olhar para você e entender o que é que está fazendo, né? Identificando qual a ferida que está fazendo você ficar ali. Eu vou falar uma coisa para vocês, Dona Ana, mas eu não sou psicóloga, eu não conheço a ferida emocional da humilhação, da rejeição, da injustiça, da traição. Não precisa. Não precisa. Desde que você entre em contato com o que você está sentindo, desde que você entre em contato com o fato e saia da ilusão, desde que você entre em contato com a sua necessidade, não importa, porque deixa eu te dizer uma coisa, não existe psicólogo, não existe filósofo, não existe psiquiatra no mundo melhor do que a tua intuição, teu autoconhecimento. A tua mente pode realmente te levar para lugares inóspitos e te enganar. Não tenha dúvida disso. Por isso que existe aquele termo mente pra gente. Mas o teu coração, a tua intuição, e quando você realmente olha para fatos, as coisas começam a tomar forma. Você começa a sair da ilusão do início daquela paixão, onde você idealizou, e você idealizou porque você quis. O outro estava lá na dele. E o outro também te idealizou. E isso foi uma escolha de vocês. Agora é preciso olhar para a realidade. E aqui, por mais que você não goste, todos os exercícios que eu te proponho, onde você vai se colocar em contato com o autoconhecimento, em prol da sua relação, eles não são para dar certo. Eles são para te ensinar. Porque essa, inclusive, é a função do amor. O amor não é para te fazer feliz. Não é para dar certo. O amor é para te ensinar. Pode ser que ele te ensine com uma pessoa só até o fim da vida. E pode ser que ele te ensine com uma pessoa durante 12 meses, ou 12 semanas, ou 12 dias. Nós não sabemos. Mas o que é necessário é você parar e olhar e assumir que está chegado a hora do momento de você olhar para isso. E o segundo exercício
é a comunicação ativa. E aqui, aproveita que você está escrevendo, a comunicação ativa, ela basicamente, a sua estrutura é: eu não acuso o outro de forma alguma, porque você está aprendendo, você é meu seguidor, você é meu assinante, você é meu aluno, você vai fazer a minha imersão comigo dia 18 de maio, você está aprendendo que não adianta acusar o outro, porque nunca é o outro. É sobre o que você está sentindo. Então, na comunicação ativa, você vai anotar aí embaixo: eu só vou me comunicar em relação ao que eu sinto. Sabe o que eu sinto? Toda vez que eu entro em casa e eu vejo você sorrindo para o celular e não para mim, eu sinto uma dor profunda. E vou te dizer por que eu sinto uma dor profunda. Porque eu te amo. Eu sinto uma dor, uma sensação de não ser vista ou não ser visto, porque eu desejo ser visto por quem eu amo. Veja, você não está... tô acusando sim, tô dizendo a outra pessoa que não tá me vendo. Não. Porque se a pessoa, inclusive, te dizer isso, tá me acusando. Por que você tá dizendo que eu não te vendo? Não. Não é isso. Estou dizendo que eu sinto. Por isso me ajuda. Então me ajuda a ver. Porque o que eu sinto é isso. Mas aí você não quer pedir ajuda. Você não quer ser vulnerável e dizer que ainda ama. Você não quer abrir mão. Você tá cansado e exausto. Eu sei. Você não tá fazendo isso para ser bonzinho com o outro. Você tá fazendo isso para ter compaixão de você, da sua experiência íntima. Quando você faz isso, muda tudo. Só com esses 2 exercícios, você vai mudar o jogo. Não duvide do poder desses 2 exercícios. Agora, se você realmente quer parar de perder noites, de perder cabelo, de comer os cantos da parede, de perder dinheiro, de perder o foco, de perder contrato milionário, de perder a oportunidade no LinkedIn, de perder a sua sanidade emocional, para mudar de vez o seu jogo, passe um dia comigo. Dia 18 de maio, agora, é um domingo, das 8h30 da manhã até 5h30 da tarde. Todas as pessoas que fizeram a imersão, elas ficaram impactadas. Porque deixa eu te falar uma coisa, eu não vendo nada no final para mentoria master, não sei o que. Não! Eu quero que as pessoas experimentem, que uma pessoa que viveu a solidão acompanhada experimente que é a paz, que é a liberdade, que é tirar as vendas do corpo de dor e viver realmente aquilo com o qual ele pode viver. E ter a noção de que ele, antes de ser visto por qualquer outra pessoa, pode ser visto por ele mesmo. Coloco 2 exercícios lá. Um deles é só para você entender em que eco, que é um holograma energético de consciência, que mantém que você fique nesse cenário. E o segundo exercício é um exercício para você aprender a se autorregular e melhorar nas suas tomadas de decisões, principalmente para poder falar, ter uma comunicação ativa e entender em que cenário, qual é o seu poder de manifestação, de atuação. A imersão, para você fazer a inscrição, basta você clicar aqui no link da bio. São pouquíssimas vagas, porque eu só atendo 15 pessoas por cada imersão. O valor você pode fazer em 12 vezes, é apenas R$600. Vocês sabem muito bem que as imersões nesse nível, elas são acima de R$1.000. Hoje o meu atendimento não custa R$600, ele é mais caro, meu atendimento clínico particular. Agora, você terá a oportunidade de fazer isso em grupo, vendo outras dores e o dia todo comigo. E eu falando frente a frente com você, trazendo o desenho da sua ferida emocional. Se você tiver dificuldade, eu faço isso com vocês lá na hora, com você em especial. Fica o meu convite, ok? Agora eu vou abrir para perguntas e não se demore aí para fazer a sua inscrição, porque são apenas 15 vagas. Eu vou ter o maior prazer em te atender lá. Já teve perguntas aqui? Dona Ana, por que eu fico com receio de terminar, mesmo não querendo seguir como está? Porque
Lá, inclusive na imersão, eu explico o porquê. Porque existe um gráfico que você não sabe chegar nele, que é hoje o seu medo de ser abandonado, de ser rejeitado é maior do que a vontade de ficar bem. E por que é que você não consegue ficar bem e mudar este gráfico? É o que eu ensino lá. Eu não consigo responder de uma forma que vai ser útil e você vai conseguir colocar no bolso. Mas basicamente saia daqui com a seguinte instrução. A tua ferida hoje é maior, do que o conhecimento que você tem transformador sobre essa situação. É isso que você precisa mudar. Com autoconhecimento, autoconfiança, enfim, que daí você consegue em outros pacotes, ok? A Márcia, tá fazendo sentido, gente? Fez sentido para vocês? Eu tenho mais, se você quer a sua pergunta, você vai deixar aqui no balãozinho, tá? E pode também, manda coraçãozinho para eu entender se fez sentido ou não, ok? Não vi se vocês mandaram perguntas ali. Vamos continuar. A Márcia perguntou, Dona Ana, cheguei na metade da live, o que pode estar por trás do apego emocional? Sinto que sou muito apegada emocionalmente ao meu marido, mas não consigo entender de onde vem essa dependência. Márcia, essa dependência vem do holograma energético de consciência. O que isso quer dizer? Todos nós, em algum momento da vida, vivemos algum evento traumático. Quando nós vivemos esse evento, principalmente na infância, na adolescência, até ali na juventude aos 25 anos, o que acontece? Essa dor gera dor, inclusive física. A tua mente faz o quê? Ela cria um mapa mental dessa dor com um evento, uma associação, e ela grava a idade que você tinha de maturidade para resolver e quem era você nesse evento. Nesse momento é criado o holograma energético de consciência, o eco. O que acontece? Toda vez que você se conecta com uma pessoa parecida que lembra parte ou alguém do evento traumático, quem é que passa a atuar? Não é mais você a adulta consciente, é o teu eco. Tudo isso eu explico na imersão também, de uma forma muito mais elaborada. Estou trazendo aqui para vocês de uma forma mais superficial, ok? E daí, o que acontece? Eu assisto vídeo, eu vejo aula, né? Eu já comprei livros e não consigo mudar. Mas por quê? Porque você não sabe qual é o teu eco, qual é o holograma que está ativando em determinada relação. E por que ele tem esse apego? Por que ele tem essa dependência? Tá? Eu me ensino um dos exercícios é justamente entrar em contato com esse eco. Dona Ana descreveu o meu relacionamento que finalizou há 53 dias. Ele me procurou e disse que me ama e quer recomeçar. Tive crise de ansiedade e adoeci. Não sei o que fazer. Como posso me trabalhar? Sabrina, gente, quando eu falo da imersão, eu falo com carinho, convido vocês para irem lá, porque assim, é um lugar seguro, onde vocês vão sair com muitas ferramentas que vocês vão carregar pro resto da vida, sabe? Eu entendo a sua ansiedade, Sabrina, afinal de contas foram anos, né, vivendo juntos, acredito, né? Foi um tempo vivendo junto. E pode ser que a pessoa realmente te ame, mas não é sobre ela. O que ficou de você? Consegue se conectar e se relacionar? Né? Porque não se esqueçam, quem é que a gente se relaciona com o ideal que mora dentro da gente com a outra pessoa. A gente não tá vendo o outro, a gente tá se vendo. Então, o que pode ter gerado ansiedade em você é esse eu que você não conseguiu se ver, talvez, junto do lado dele. Eu não sei. Ou você precisaria de uma consulta comigo ou de uma imersão pra gente tentar investigar o que tá acontecendo, tá bom? Qual a diferença do apego evitativo e desinteresse da pessoa? Você sabe que o evitativo, ele tá disponível para as suas ativações.
O problema é que é o seguinte, ele não vai mostrar tanto interesse quanto você. Agora, quando a pessoa passa, além de evitar, não mostrar tanto interesse quanto você, ainda, né? Não tem interesse quando promove, sempre tem outras coisas para fazer, aí é desinteresse, tá? Gente, nas minhas relações íntimas com amigos, infelizmente eu tô trabalhando para melhorar isso, eu sou evitativa. Mas os meus amigos mais próximos, eles sabem que eu não vou convidá-los para rolês, muito difícil. Mas eles sabem que me convidando, principalmente se fosse algo que faz sentido para mim, né? Dificilmente eu vou falar não, né? No sentido de se fizer sentido. Então, assim, eu tenho interesse genuíno em ter amigos. Mas eu não vou ser a ansiosa que vai ficar nutrindo, articulando, fazendo os rolês. E muitas vezes a gente é mal interpretado, tá? Então, não sei se eu consegui deixar claro para você a diferença. Depois você sinaliza aqui para mim, a moça que perguntou, a Fabi Malta. A Gigassi. Dona Ana, como resolver os desentendimentos no mesmo dia quando a pessoa não quer? Ah, Giga, então deixa eu falar uma coisa para você. Resolva o desentendimento dentro de você. Como é que você faz isso? Você faz o como? Vocês brigaram. A pessoa ficou lá de cara feia. Você pediu desculpa. A pessoa não quer desamarrar a cara, porque ela ainda tá com muita mágoa do que você falou. Vá você, dentro de você, bem resolvida com isso. Você tentou, foi dar beijinho, você disse desculpa, você tentou ativar, a pessoa não quis. Bom, ok, fiz a minha parte, né? Chama pra deitar, não quis também? Vá você. Mas assim, vá, não amargurado também, não de bico também. Não, eu não quero, então tá bom. Então fica aí você. Não, vá bem, vá tranquila, com energia lá em cima. Porque energia alta, a gente contagia. Entendeu? Essa é a diferença. Encerre você o desentendimento dentro de você. A pessoa evitativa é aquela pessoa que tem estratégias de desativação de relacionamento inconsciente. Inconscientemente, ela faz o quê? Ei, Fabi, olha aí, a Fabi vai fazer a imersão. Você já se inscreveu? Então, corre se inscrever, Fabi. Vai ser uma honra te ter lá. Vou guardar aqui teu nome, Fabi Malta. O evitativo, ele tem estratégias de desativação de relacionamento. Inclusive, na imersão, teve uma edição que a gente teve a participação de 3 evitativos. Na verdade, a primeira imersão teve a participação de 2 evitativos. Gente, foi um show. Porque os evitativos entraram na imersão para entender os ansiosos. E eles entraram genuinamente falando assim, gente, não é que a gente não ama, não é que a gente não tem interesse, a gente não consegue corresponder à altura que às vezes o ansioso está. Porque o ansioso começa, ele manda mensagem, se eu não respondo na hora ele fica mal, às vezes eu me perco no horário, no trabalho, e daí eu só vou responder no final do dia, e eu não faço por mal. Mas aí o meu namorado, meu parceiro, então assim, o evitativo, inconscientemente, ele não percebe, mas ele desativa as relações. Então, por medo da rejeição, ele termina antes, ele começa a colocar defeito na relação, ele começa a comparar a relação antiga, trazendo só as coisas boas da relação antiga e comparando com as coisas ruins que estão acontecendo no anterior, justamente para ter um motivo para não estar na relação. Começa a ter uma necessidade de autossuficiência, né, fechar no seu próprio mundo, evitando que a pessoa, que daí compartilhem momentos juntos, tá? E quando 2 evitativos se relacionam, veja, se eles fizerem aqui, né, as minhas aulas, né, participarem aqui do meu canal de assinatura, dá para ter uma relação evitativa, porque entre 2 evitativos, né? Eu tenho amigas evitativas. A diferença é que a gente entendeu isso e a gente melhorou a qualidade da relação, né? Então, tendo a humildade de reconhecer que quer caminhar para um relacionamento saudável, mas aí
As pessoas precisam reconhecer esse lugar. O problema é quando elas não reconhecem. O evitativo é como um sabotador de amar? Olha, pode até ser, mas ele não faz isso de forma consciente. Isso é muito importante vocês saberem, tá? Por quê? Porque todo mundo quer amar. Todo mundo. Só que todo mundo também tem uma crença, uma caixa de como que é o amor, tá? A Yara tá falando que o Marinho, a imersão seria muito interessante para você sair dessa dor. Quem que é o Marinho? Eu não vi quem que é o Marinho. O que o Marinho tá trazendo aqui? Vamos lá, outra pergunta, da Gabi T. Welter. Há quase 6 anos antes terminei um relacionamento de 8 anos e meio por traição e relacionamento extremamente abusivo, e ainda sinto dependência emocional e não consigo seguir em frente. Nossa, então você viu uma dependência emocional, né, por conta de um apego ansioso, que assim, eu vou falar uma coisa para vocês. A dependência emocional ela é um transtorno crônico, não é classificada como um transtorno, mas na minha prática clínica eu vejo que é um transtorno crônico que, se você não entrar em contato com o holograma energético de consciência que você carrega, com as principais feridas emocionais que você carrega, se você não se libertar, você pode passar uma vida sem experimentar o que é liberdade. Uma vida aprisionado com a sensação de que nunca vai ser amado adequadamente. É muito triste. Então, para vocês que sinalizaram aqui que são dependentes emocionais, né, que mesmo vivendo um relacionamento tóxico, abusivo, não conseguem ficar sem outra pessoa, a imersão é o melhor lugar para vocês. Se vocês não puderem fazer a imersão, e aí, gente, não sei como é que vocês não conseguem fazer a imersão, porque assim, R$600 a gente gasta fácil em outras coisas quando a gente está em cegueira emocional. Quando a gente está vivendo essa situação, o nosso carrinho no Shopee é isso. Nossas compras no Mercado Livre ficam isso. E a gente fica nesse looping passando de relação em relação. Você parcela em 12 vezes tudo na sua vida. Mas por que você não vai parcelar esse curso? Você não vai parcelar esse curso porque você acha que com os meus vídeos será o suficiente. Há quantos livros, quantos videozinhos de 15 segundos, 1 minuto você tem assistido e você não saiu desse lugar? E por que eu tenho tanta coragem de dizer que é um divisor de águas? Porque não sou nem eu que digo, são as pessoas que participam. Na última imersão que teve, um senhor, um homem, falou: Ana, eu estava tão desesperado, porque a turbulência do apego ansioso deixa a gente assim, que eu tinha pago numa imersão anterior R$20 mil. A pessoa não entregou 1/3 do que você entregou. Porque a minha principal missão é que você conheça o que é liberdade. Isso não tem preço. Tá? A Yara colocou aqui pra gente que parcelando fica 12 vezes de R$62,05. Não fica a pizza do teu final de semana. Quanto custa a tua liberdade, eu não sei. Aí é você que sabe, você que decide, ok? Dona Ana, você é muito necessária para nos ajudar a sermos melhores. Gratidão, que bom. A imersão, como funciona, Gabi? É domingo, dia 18 de maio, agora. São só apenas 15 vagas, das 8h30 da manhã até 5h30 da tarde. Eu explico e também a gente faz juntos exercícios. Eu dou um exercício que ativa a tua ferida para a gente encontrar o eco, a lembrança que traz o teu eco, que está fazendo com que você atue neste apego ansioso. O outro exercício é para você aprender a se autorregular diante de uma turbulência. Então são exercícios extremamente poderosos, né? Que eu aprendi com a Sunita Bogal, uma mulher, uma indiana, mas ela é londrina, né? Erradicada, assim que fala, em Londres. E é uma técnica, assim, que transformou a minha prática clínica depois que eu tive acesso a ela. Então, vocês terão a aplicação dessa técnica nesse valor que eu falei, né? R$600 ou 12 vezes de R$60,05. Gabi, seria um prazer te ter lá.
Há 2 anos no relacionamento com perfil evitativo, nós nos entendemos bem demais, mas ele não quer relacionamento, tenho dificuldade de ir embora. SOS. Ô, Fábio, desculpa aí, mas deixei bonitinho. SOS. Socorro! Socorro, 2 anos! 2 anos! Ô, Fábio, olhe para os fatos, faça o exercício. Faça o exercício, vamos fazer juntas aqui. O que me doeu? O fato de que estou há 2 anos num relacionamento com uma pessoa que não quer. O que você sente de verdade? Escreve aí. E o que você está precisando? Qual é a tua necessidade? Gente, Fábio, isso é bem sério. Olha lá, ó, o Alan tá dizendo, eu fiz a imersão e recomendo, é um divisor de águas. Eu não estou... Ô Alan, você sempre vem aqui, eu agradeço, viu? Porque ele sempre tá aqui e ele indica mesmo, eu sei que ele é uma pessoa que indica, e ele fez, tem o Juliano também que fez, o Marcel, que também sempre estão por aqui, e todos eles... então assim, não sou nem eu que tô dizendo, tá? São eles. Yara Romero, pode deixar fazer essa imersão, como eu te falei, pedir meu amor, não por culpa dela, e sim por minha criança ferida. Então, façam, é maravilhoso. Ô, Josi! Só maravilhoso. Eu gosto de ver os meus alunos aqui, gente. Eu fico com o coração tão quente. Eu relembro, vem cenas, né? Eu sou muito apegada com vocês. Perdi minha mãe aos 15 anos, meu pai faz 1 ano. Agora parece que sou mais apegada ao meu parceiro. Tenho medo da solidão, da perda. Você tá vivendo o gráfico, né? O medo de perder tá sendo maior do que a vontade de ficar bem. Se você não puder fazer imersão, seria interessante você ser minha assinante. A assinatura custa R$37 por mês, tá? Mas lá não tem os exercícios que eu proponho na imersão. Inclusive tem alunos aqui que são assinantes e depois fizeram a imersão. Eles sabem muito bem o que eu tô falando. São 2 coisas completamente diferentes. Porque a imersão é algo bem mais profundo. E assim, como o Alan disse, é um divisor de águas. Porque foi pra mim, gente, na minha prática clínica. Tá? Cuidado, aproveite que você tá consciente disso há pouco tempo. Senão, o que acontece, tá? A moça que perguntou ali, a gente fica muito tempo nesse padrão, né? E daí o que acontece? Nesse padrão de ser apegado a um parceiro na falta de um amor ali paterno, que a gente perde a nossa identidade, a gente perde a conexão com a nossa essência, que na nossa essência não tem necessidade de se apegar com ninguém, com nada, na verdade, tá? Nossa essência. Né? Nossa alma, nossa consciência, nosso eu observador, não tem. Por quê? Porque essa necessidade de apego é a sensação, é a mente e com a qual a gente construiu os nossos construtos de relação e para a gente existir. A nossa essência, a nossa alma, a nossa consciência, nosso eu observador é a mais pura manifestação de amor, é a única fonte de amor. Só que a gente não acessa, a gente acredita que é o outro que vai acessar isso na gente. E aqui eu não estou dizendo para as pessoas ficarem sozinhas, não. Não, é uma delícia se relacionar, é a coisa mais gostosa que existe. O problema é que você não pode achar que se relacionar é a fonte de amor e de vida plena. Eu, CMC... Aninha, gratidão pela sua vida, pessoal. Sobre a imersão, só façam. Eu fiz e realmente é algo diferenciado, viu? Ai, eu, CMC, não tô conseguindo, tá muito pequenininha a tua foto. Ah, meu Deus, mas que bom, eu fico feliz de ver os meus alunos. Fico feliz demais. Que mais? É isso, gente. O que você acha de pedir um tempo no relacionamento? Melhor terminar de vez? Olha, a Camila, o que a Camila tá perguntando? Ah, a Camila foi minha aluna. Ah, lembrei da Camila. Ai, meu coração aquece.
eu fico feliz demais de saber que eu durmo tranquila com o que eu entrego. E não porque é o que eu entrego, por causa de vocês, do que vocês me devolvem. Bom, se eu para terminar, né? Camila aqui, lindona. Eu peço um tempo numa relação ou termino de vez? Gente, depende da tua idade. Se você tem 16 anos, 17, pede um tempo. Porque tá coerente com a tua idade. A gente, depois que você ficou adulto, terminar talvez seja um exercício interessante, né? Não tô dizendo que você tem que fazer isso, mas tempo, uma sensação de assim, tô meio na dúvida, então deixa ali em stand-by aquela situação. Qualquer área da sua vida, isso pode atrasar seu desenvolvimento. Sou dependente emocional, fico cobrando as coisas, o que eu faço para me libertar? Faça a minha imersão, de uma vez por todas, R$600, 12 vezes R$60,05, porque porque se tem uma coisa que dependente emocional não consegue fazer, é gestão financeira. E para você, de uma forma, investir o seu dinheiro em algo que realmente pode transformar a sua vida, tá bom? Gente, se cuidem, te espero na imersão para fazer a sua inscrição. Não fique aí enrolando, basta clicar aqui no link da bio. Eu te espero lá, dia 18 de maio, às 8h30 da manhã até às 5h30 da tarde. Lá a gente vai viver momentos maravilhosos. Se cuidem e nos vemos na próxima aula.